Boa noite, professor. Oi, boa noite. Chegou aí? Consegui chegar a tempo. Já passou muita coisa, professor? Eu vou começar agora. Ah, opa, fechou. Vou ficar quietinho aqui agora para prestar atenção. Bom, nós começamos hoje, então, a unidade 3, seção 1, né? E da disciplina. E o que a gente vai começar a estudar hoje são os estados de tensões e critérios de ruptura de solo, né? E vamos começar, então, vendo a resistência do solo ao cisalhamento. Bom, ah, a estabilidade, então, de encostas naturais e taludes de corte de aterro depende dessa relação entre essa ali que é a letra tal, e ela significa cisalhamento. Isso aqui é a letra sigma, que representa, então, a a tensão devido ao peso próprio, tá? E vocês viram quando essa atuação, quando o sigma é maior, então, que o cisalhamento, o que vai acontecer é o deslocamento, a ruptura desse solo, tá? A mesma coisa acontece em estabilidade de barragens, né? É sempre uma relação entre a tensão vertical e o cisalhamento que é inclinado, né? Isso também acontece em cargas de fundações, né? Então, você tem no caso de fundações, você tem o peso próprio, a tensão vertical, né, devido à carga, né, e ela se distribui no solo. E no caso dessa sapata aqui, né, quando a tensão vertical, né, o sigma, ele for maior, então, que a resistência devido ao cisalhamento, né, tem o deslocamento, né? E acho que chegou alguém aqui. Então, começamos como sempre, né? Um problema proposto sobre o assunto que está no livro didático de vocês, e nós vamos resolvê-lo no final dessa aula. Uma empresa projetista fez um corte num terreno natural, expondo porções da rocha alterada. Os estudos geológicos mostraram que, abaixo do limite da escavação, aproximadamente 10 metros de profundidade, existem estruturas da rocha que podem condicionar a estabilidade do terreno. Após uma reunião com a sua equipe técnica, foi elaborado o esquema. É esse esquema aqui, então, ah, o ângulo que o cisalhamento faz em relação ao terreno é de 30 graus e a profundidade é de 10 metros. Considerando que o solo é pré-adensado, né, e a pressão é de 294 quilonewtons por metro quadrado, o peso específico do solo, 19,6 quilolitros por metro cúbico, e sabendo que a superfície do terreno é horizontal,
pode-se afirmar que a tensão horizontal em qualquer ponto representa a tensão principal sigma 1. Assim, é necessário que se determine analiticamente as componentes de tensão normal e cisariante, respectivamente sigma e tau, né, que são letras gregas, que agem no plano AA, tendo em vista que esses esforços são condicionantes no maciço da barragem. Bom, vamos começar vendo, então, um pouquinho sobre o que acontece num solo, né, devido à compressão e atração. Bom, os solos, como outros materiais de construção, são suscetíveis à, à contração, que é a contrabilidade, né, a redução de volume, a expansão, aumento de volume, a compressão, a tração e ao corte e cisalhamento. A contração e a expansão do solo são consequências da presença de água, ou seja, a secagem proporciona a contração, enquanto o umedecimento causa a expansão. Chegou mais alguém aqui? A compressão, tração e cisalhamento são fenômenos produzidos por esforços mecânicos. A compressão reflete a aproximação dos grãos com redução do volume total do solo e o aumento consequente da sua densidade. Peso específico. A tração e o afastamento recíproco dos grãos com aumento do volume total do solo, porém com a diminuição da densidade, do peso específico. O cisalhamento ou corte, que é a letra tal grega, significa o deslizamento dos grãos com o aumento da dilatância ou redução, contração do volume total do solo. Então, está aqui os exemplos, né, de compressão, né? Compressão, o, o, o de tração. Então, compressão são esforços que tendem, obviamente, a comprimir, né? E o de tração é exatamente aumentar o volume, e o corte, né? Que é um cisalhamento, né? Tem aqui, então, uma barragem, né? Uma barragem e o talude dessa barragem, numa barragem ou num aterro, pode ser um aterro ou um corte também, a parte alta é chamada de crista, né? E o último encontro desse talude com o solo é chamado de pé de talude, né? E em qualquer ponto, então, dessa, desse talude, eu tenho uma distribuição de cargas na superfície, né? E isso se distribui, então, essa carga se distribui para o menor elemento de solo, né? E eu vou estar aplicando, isso se decompõe, então, em tensão vertical e tensão horizontal, tá? E eu vou ter, então, o cisalhamento, que vai ocorrer nesse menor elemento, que traduz, então, o que vai acontecer no solo de maneira geral. Então, como já foi dito, basicamente eu tenho, para verificar a ruptura, né, a relação entre tensão vertical, tensão horizontal e cisalhamento. O conjunto desse processo aí é quem vai identificar se vai ter ruptura, deslizamento do solo. Agora, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Na prática da engenharia, as tensões atuam sobre alguns planos dos solos, vertical e horizontal, considerando certa profundidade.
As tensões aplicadas em um solo, verticais e ou horizontais, são, o que a gente já viu, as geostáticas, ou devido ao peso próprio, né? Que é, então, o peso específico vezes a profundidade H, a poropressão ou pressão neutra, né? Que é devido à água, né? Que é o peso específico da água vezes a profundidade, a pressão efetiva, que é, então, a diferença entre a pressão geostática e a poropressão, e ainda temos, então, o carregamento, né? Devido a uma carga externa. Essas são as, em termos de mecânica dos solos, geotecnia, são as cargas que nos interessam para identificar, então, ruptura. A resistência ao cisalhamento de um solo é definida como a máxima tensão de cisalhamento máximo, que o solo pode suportar sem sofrer ruptura. A resistência ao cisalhamento do solo é definida como a tensão de cisalhamento do qual o solo, é definida como a tensão de cisalhamento tal do solo no plano em que a ruptura pode ocorrer, tá? Então, está aqui, ó, a tensão vertical, a tensão horizontal e aqui o cisalhamento, tá? Então, é a tensão máxima de cisalhamento aqui que vai gerar, então, em relação às tensões verticais e horizontais do solo, ah, a ruptura. Chegou mais alguém? Bom, a resolução teórica, então, de cisalhamento, que é a letra tal, e sigma, né, que é a tensão normal, né? Bom, como é que isso é feito aqui? Então, eu tenho as tensões... Opa, chegou mais alguém. Eu tenho as tensões normais, né, em Y e em X, e tenho um plano de corte ou de cisalhamento, né? Como que isso se comporta, né? Bom, obviamente, então, as tensões verticais, elas agem nos dois sentidos, né? Nas duas direções, e as horizontais também. E o cisalhamento, ele ocorre de acordo com um ângulo, né? Um ângulo de corte, de cisalhamento. A gente podia dizer, então, que a composição, então, das tensões, né? Das tensões, eles ocorrem desse jeito aqui, né? Então, eu tenho a tensão em Y, né? A tensão em X, né? Horizontal e vertical, e tenho o ângulo de cisalhamento, tá? Então, essa composição vetorial do que ocorre, né? E o que a gente quer saber é, em função dessa tensão de cisalhamento tal, né? Qual é, então, as tensões normais que esse solo aguenta, né? Que esse solo resiste. Se após o carregamento o solo sofrer ruptura, o fenômeno pode ser estudado se conhecer tanto a tensão normal quanto a tensão cisalhante ao longo do plano de ruptura, né? É isso que a gente já tinha mostrado, né? São as tensões horizontais e as verticais e a tensão de cisalhamento, né? A tensão normal no plano de cisalhamento do solo é o sigma, né? A tensão cisalhante no plano de cisalhamento do solo, essa daqui. O ângulo de inclinação do plano de cisalhamento do solo seria esse ângulo aqui, alfa. E ângulo de rotação dos eixos no sentido anti-horário.
tá? Para calcular o sigma, porque eu sempre vou querer o ângulo em relação à horizontal. Bom, existe fórmula, a fórmula matemática para você calcular, então, essa situação, né? É assim, para calcular a resultante da tensão normal, ela é, então, metade da sigma 1, sigma 3, eu já vou explicar o que é isso aí, né? É basicamente tensão inicial e tensão final. Senhor, Oi, boa noite. boa Uma noite. pergunta. Essa tensão cisalhante no plano de cisalhamento é aquelas duas flechinhas, uma que sobe e outra que desce, né? É o quê? É as duas flechinhas na rampa que sobe e desce. Não, isso aqui é cisalhamento, é o tal, é o cisalhamento. Então, a tensão de cisalhante é isso aí? É isso aí. É isso Ok, aí. obrigado. Ó, tá até marcado aqui o tal aqui, ó, na tensão cisalhante, ó. Beleza? Tá vendo aqui, Ok, ó? obrigado. Nada. Então, essas fórmulas, elas, para calcular, então, a tensão normal que age num solo, né? Ela é metade da tensão mínima, mais a tensão máxima, mais a, a metade, então, da tensão mínima, menos a tensão máxima, tudo isso aqui multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa, esse ângulo aqui que forma, então, a tensão de cisalhamento, né? E para calcular, então, a tensão de cisalhamento, ela é igual a metade da diferença entre a tensão mínima e a tensão máxima, vezes o seno de 2 alfa. Isso aqui é trigonometria, né? Então, onde sigma 1 é a tensão maior e sigma 3 a tensão menor. Tá? E a gente colocando isso, então, num cálculo, né? Então, eu tenho o sigma 1 aqui, nesse caso, 40 kPa, tá? E tenho o sigma 3, 20 kPa, né? E esse aqui, então, é o ângulo, a tensão cisalhante, né? De cisalhamento, que, no caso aqui, tem 30 graus, né? E, para eu analisar isso daqui, eu tenho que decompor, então, a tensão a, a vertical e a tensão horizontal para que ela fique no mesmo plano da tensão de cisalhamento, tá? Para que isso ocorra, e aí sim eu vou ter uma tensão vertical atuando nesse plano de cisalhamento e uma tensão horizontal atuando nesse plano de cisalhamento também, né? E a fórmula, esse alfa' é o ângulo de 90 menos o ângulo de cisalhamento aqui, que daria 60, e as fórmulas nós vimos agora no slide anterior, que são essas daqui. Vamos aplicar, então, essas fórmulas aqui. Então, eu tenho uma tensão vertical de 40, tá? E uma tensão horizontal de 20. Então, conforme a gente viu aqui, 1 é a, menor, a tensão maior, tá? Então, 20 mais 40, para achar o sigma, né? Mais meio de 20 menos 40, vezes o cosseno de 2 vezes o alfa, né? Que no caso aqui é 60. Isso dá 35 kPa. E a tensão de cisalhamento que ocorre aqui nesse plano aqui, ela é 20 menos 40 vezes seno de 2 vezes alfa, que dá menos 8,7 kPa, tá? O que está sendo representado nessa fórmula, conforme eu falei, é a translação de eixo, de modo que essas tensões verticais e horizontal, elas ocorram perpendiculares, então, ao plano de cisalhamento. Senão, você não pode comparar, né?
a tensão de desalhamento está num plano formado por esse ângulo alfa, aqui no caso de 30 graus, e a tensão vertical aqui, ela é em relação à gravidade, é um plano diferente. É como se fossem vetores, né? Tem que colocar os vetores nas mesmas direções para eu poder comparar. E é o que faz essa fórmula aqui. Só que essa fórmula tem uma desvantagem. Ela não consegue vislumbrar o que vai acontecer, por exemplo, se aumentar o cisalhamento, né? Se romper, né? Se deslizar, ou acontecer a ruptura do solo. Então, ela consegue determinar num determinado instante. Para a gente ter essa concepção integral do que vai acontecer no solo, né, eu tenho que usar um outro instrumento. Tá? O outro instrumento é uma questão gráfica, mas chamado ciclo de Moore, tá? Resolução gráfica. E ele compara, então, o sigma, né, e o tal, né? Ou seja, as tensões normais e as tensões cisalhantes, né? Que acontecem no solo. Tá? Isso aí é chamado de ciclo de Moore. E esse ciclo de Moore é super importante, ele é aplicado nas mais diversas áreas aí. Resmart estuda ciclo de Moore, que mais? Mecânica, né? Tudo que envolver, então, corte, tensão, né? E cisalhamento, o ciclo de Moore ele é utilizado. Vamos ver se a gente vê o que é. Vamos fazer um resumo do ciclo de Moore. Primeiro, o ciclo de Moore ele obedece, então, à equação de uma circunferência, né? E ela é assim, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Tá? Isso vai dar, então, o raio ao quadrado. Isso é a equação de uma circunferência. Né? A gente viu, então, que, matematicamente, a tensão cisalhante, ela é, então, metade de sigma y menos sigma x, vezes o seno de 2 vezes o ângulo de inclinação do cisalhamento. E vimos, então, que a tensão normal, aliás, eu até repeti aqui, a tensão normal, ela é metade de x, de sigma em x, mais sigma em y, mais metade da diferença de sigma x, sigma y, vezes, então, o cosseno de 2 vezes alfa. Isso aqui está repetido aqui, depois eu preciso tirar. Bom, tratando, então, essas equações, né, a tensão normal e a tensão cisalhante, de acordo, então, com esse critério, esse processo gráfico de Moore, né, ele determina, então, a tensão normal máxima por essa relação aqui, gráfica, né, que é a tensão em x mais a tensão em y, dividido por 2, né? E a tensão máxima seria o raio, né? O raio dessa equação aqui, ó. Seria tal tensão em y menos tensão em x dividido por 2. Parece meio estratosférico isso que eu estou falando, né? Mas o que é esse ciclo de Bohr? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Chegou o Wellington. O que é esse ciclo de Moore? É uma representação gráfica que envolve, então, tensão normal no eixo x e cisalhamento no eixo y. Então, é uma representação gráfica dos estados de tensão em um ponto do solo. Tensões atuantes em todos os planos que passam pelo ponto.
definido pelas equações que a gente já viu, construído quando não se sabe as tensões principais ou as tensões sigma e tal em dois planos quaisquer. Ainda ficou meio nebuloso, né? Mas ele é assim, ó. O que ele faz? Então, baseado então na equação de uma circunferência, né? A gente consegue determinar o centro dessa circunferência, que envolve, então, as tensões normais, tá? E consegue determinar o raio que ocorre, então, né, nesse círculo aí. Bom, isso aqui é uma atuação de forças aí num elemento de solo qualquer, né? E esse círculo representa, então, exatamente a envoltória de todas essas forças atuantes aqui, ó, onde eu tenho no eixo Y a tensão de cisalhamento, ou cisalhante, e aqui a tensão normal. Tá? Então, um ciclo que representa o que está acontecendo, então, no solo. Tá? E tudo isso é determinado graficamente através dessas duas expressões aqui, determinar o centro da circunferência e o raio dessa circunferência que envolve, então, as tensões atuantes no solo. Bom, o que eu preciso para fazer isso aí? Por incrível que pareça, apesar da complexidade que é, então, determinar a ruptura, o deslizamento de um solo, o que eu preciso para aplicar o método de Moore é simplesmente uma caneta, uma régua, um compasso, não sei se vocês lembram aí do que é compasso, né? Um papel quadriculado, de preferência, um transferidor e cabeça. E esse ciclo de Moore, ele representa, então, essa situação aqui, ó, essa situação aqui, onde eu determino graficamente, onde eu tenho Y cisalhamento e onde eu tenho X tensão normal. Tá? E esse gráfico aqui, ele é construído, obviamente, aliás, o círculo, a circunferência é construída segundo esses dados aqui de tensão, né? E ele vai me oferecer, então, o cisalhamento máximo. O cisalhamento máximo, ele ocorre quando eu estiver aqui com um raio máximo, tá? Então, esse aqui vai ser o cisalhamento máximo. E a tensão normal máxima, ela vai ocorrer quando esse ângulo aqui for igual a zero, tá? Então, a tensão máxima normal vai ser aqui. Mas a vantagem disso daqui é que eu consigo calcular essas tensões máxima e mínima, na verdade, tensão de cisalhamento e as tensões normais para variando o ângulo, então, de cisalhamento, né? O ângulo de cisalhamento, né? Então, para esse ângulo de cisalhamento aqui, para essa circunferência, esse círculo de Moore aqui, então, para esse alfa aqui, eu tenho, então, a tensão normal máxima para esse ângulo e o cisalhamento máximo para esse ângulo. Então, o ciclo de Moore, ele estuda de uma maneira simples, né, o que acontece no solo quando vai variando a tensão de cisalhamento nesse solo aí, né? Desse jeito aqui. Ele está interpretando tudo o que está acontecendo aqui, ele interpreta através desse círculo aqui. E... Opa, chegou mais alguém. Verificando, então,
uma análise bem simplista, né? A máxima tensão cisalhante, que está aqui, ó, máxima tensão cisalhante, desde que eu saiba construir esse círculo de Mohr, né? Que na realidade não deveria ser nem se chamar círculo, deveria ser circunferência, né? Porque é a circunferência aqui, né? Mas chamado de círculo. Círculo é a área toda, né, da circunferência, né? Interna da circunferência. Mas vamos continuar. A terminologia é círculo de Mohr. Bom, então, a tensão máxima que ocorre no ciclo de Mohr é quando o ângulo aqui é de 45, né? O ângulo de 45 vai representar, então, a tensão máxima que vai ocorrer, então, nessa relação aqui de tensões, né? E também a tensão normal máxima, né? Tensão normal máxima e a tensão cisalhante máxima também. Será que chegou mais alguém? Não. Então, a tensão máxima ocorre quando esse ângulo aqui de cisalhamento ele for a 45 graus, e máxima quando ele for zero. Tá? Quando ele for zero, tem a máxima também. Tá? Aqui vamos ver se eu consigo explicar como é que a gente usa isso daqui. Então, num determinado solo, tá? Aliás, já fizemos esse exercício aqui, só que com a equação, né? Usando a equação. Então, é aplicada uma tensão normal, vertical de 40 kPa e uma horizontal de 20 kPa. Tá? Esse ângulo aqui da tensão de cisalhamento é 30 graus, né? E eu tenho que trasladar o que está acontecendo aqui, essa tensão vertical e a horizontal, para o mesmo plano da tensão de cisalhamento. Né? É como se fossem vetores, né? Eu tenho que somar todas as componentes em x e todas as componentes em y, tá? Para determinar, então, no caso aí, a tensão cisalhante. Né? E quando nós fizemos isso daqui, nós simplesmente usamos a fórmula. Há umas 4 slides anteriores, nós fizemos isso, né? Determinar, então, fizemos, então, pelas fórmulas, tá? Bom, vamos fazer agora pelo círculo de Mohr. Pelo círculo de Mohr, então, sigma 1 mais sigma 2, 20 mais 40, dividido por 2, que dá 30 kPa. Tá? O que é isso daqui? É o centro em relação ao plano de cisalhamento aqui. E o raio? Sigma 1 menos sigma 3, dividido por 2. 40 menos 20, dividido por 2, 10 kPa. Acho que chegou mais alguém. Bom, primeiro passo, já que eu determinei, então, o centro e o raio, é eu plotar o centro. Né? O centro está a 30. Então, 10, 20, 30 kPa, né? E o raio, 10 kPa. Então, se aqui é o centro e eu tenho 10, eu consigo traçar esse círculo aqui, que é o círculo de Mohr. Tá? E está até marcado aqui, ó, 20 e 40. O centro e o raio, foi o que a gente determinou aqui. Tá? Agora, coloco esse ângulo de 30 graus aqui, ó. Esse ângulo de 30 graus aqui, ó. Esse ângulo de 30 graus, então, vai determinar qual é a tensão máxima para esse ângulo de cisalhamento e qual é o sigma máximo para esse ângulo de cisalhamento. Então, está aqui o círculo de Mohr, tá? Foi colocado, então, o ângulo de cisalhamento 30 graus
aonde interceptou o círculo, tá? Eu vou ter, então, a tensão normal máxima para esse ângulo, para essas relações aqui de força, e vou ter, então, o cisalhamento também, tá? Então, de acordo, então, com esse ciclo de Mohr, para essa situação aqui, eu teria um sigma máximo de 35 kPa, tá? E uma tensão de cisalhamento, né, de menos 9 kPa, ou, dependendo do ângulo, mais 9 kPa. Tá? Dependendo do ângulo, não, dependendo da posição. Tá? Então, esse ciclo de Mohr, ele determina... Ô, professor, Oi. é o Ralf, boa noite. Oi, Ralf. Hoje minha memória está um pouco fraca, desculpa fazer essa pergunta agora. Fale aí. Esses 35, como é que o senhor definiu esse 35 aqui, por favor? Então, você acompanhou como que se calcula o centro e o raio do círculo de Mohr? Acompanhei sim, só que eu não estou conseguindo enxergar aqui agora. Tentei fazer Tá bom. aqui, tá Tá batendo. bom. Então, isso aqui é a posição 20 kPa que foi dada, tá? 20 kPa. E aqui a posição 40 kPa. Isso aqui é o centro que foi determinado aqui, tá? E o raio saiu dessa equação aqui. Então, você determinou o centro, colocou o raio e determinou, então, essa circunferência aqui, que é chamada de círculo de Mohr. Bom, eu já tenho, então, no círculo de Mohr, os 40 kPa e os 20 kPa. Falta eu colocar, então, o ângulo de cisalhamento aqui, né? A tensão de cisalhamento. Eu sei que nesse círculo aqui, isso aqui entra a 30 graus. Então, eu coloquei 30 graus aqui no círculo de Mohr, onde esses 30 graus interceptar, então, a circunferência, eu vou ter a tensão a tensão normal, tá? Que é esse eixo aqui, e vou ter também a tensão de cisalhamento. Esse eixo aqui é de tensão de cisalhamento. Esse eixo aqui é de tensão normal. Tá? Então, para esse ângulo, para essas cargas aqui, eu vou ter, então, uma tensão normal de 35. Como é que determinou isso aqui? Onde interceptou aqui, eu subi com a vertical. Se aqui é 30 e aqui é 40, aqui é aproximadamente 35, tá certo? Tá. Então foi aproximadamente, não é... É porque eu entendi que... Aproximadamente nesse caso aqui, mas se você usar uma Sei. escala adequada, você consegue isso com uma precisão melhor, né? Tá. Então tá bom, professor. Obrigado. Você entendeu também da tensão aqui, como é que foi feita? Da Não, mesma coisa. o cálculo em si eu entendi. Eu estudei essa matéria durante o dia hoje, inclusive mais para frente, que não é o momento ainda, eu vou fazer uma outra pergunta de um valor lá do livro, entendeu? Que eu não consegui achar. Mas beleza, aí esse problema aí eu consegui entender. Tá bom. Beleza, então, vamos em frente. Bom, essa aula a respeito de círculo de Mohr, ela foi dividida em 3 módulos, né? Esse módulo inicial é só mais apresentação do que é o ciclo de Mohr e como que a gente aplica. A partir da próxima aula, nós vamos ver, então, os ângulos de coesão do solo, né? E o ângulo de ruptura em relação, então, a esse solo, tá? Nós vamos aprofundando mais, então, já a partir da próxima aula. Por hoje, foi só isso, simples assim, desse jeito aqui. Como é que a gente determina o ciclo de Mohr, né? Então, na próxima aula, vamos ver como é que isso aqui entra com o ângulo de ruptura ou de estabilidade do solo, né? Como que a gente determina, então, até que ponto essa situação aqui vai não permitir a ruptura. Tem um ponto que essa situação aqui não vai permitir, o solo vai romper, vai ter ruptura. Mas que ponto é esse?
Tá? Na próxima aula nós vamos ver isso. Por enquanto, vamos então determinar o problema proposto aí pelo livro. Então, foi dado então que o solo é pré-adensado, então o sigma x, a tensão normal em x, ela é 294 newton por metro quadrado, tá certo? O peso específico do solo seco é 19,6 kN por metro cúbico, e a análise que está fazendo é num solo com 10 metros de profundidade. Tá? E sabe-se, então, que a superfície do terreno é horizontal. Tá? Isso quer dizer que tudo que acontecer aqui nessa partícula vai acontecer em toda a cota menos 10 metros. Assim, é necessário que se determine analiticamente as componentes de tensão normal e cisalhante que agem no plano de cisalhamento, né? Esse aqui é o plano de cisalhamento. Ele quer saber qual é a tensão normal que age aqui e qual é a tensão vertical que age aqui, né? Como eu já disse, para a gente fazer essa análise, a gente tem que transladar o eixo X e o Y para o mesmo para a mesma inclinação do cisalhamento, né? Como eu também já falei, é como se eu fizesse, então, soma vetorial de tensões, né? Somar tudo que está em X, tudo que está em Y, né? Para você ter, então, um plano comum, né? Então, está pedindo para você determinar, então, a tensão normal máxima e a tensão cisalhante máxima desse solo aqui, com essa profundidade, com essas características aqui. Bom, foi dado, então, que esse ângulo alfa é igual a 30 graus. Isso aqui é o ângulo que o cisalhamento faz, né? O provável cisalhamento faz. Mas eu preciso transladar isso daqui, não é? Eu preciso passar tudo que eu tenho em vertical e horizontal para o mesmo plano do cisalhamento. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou transladar, se isso aqui tem 30, eu preciso transladar, então, para achar o alfa-linha, 90 menos 30, 60 graus. Eu transformo tudo que está aqui, ponho no mesmo plano aqui do cisalhamento. Então, eu não vou usar isso aqui, eu vou usar o ângulo que eu preciso para rotacionar X e Y para eles ficarem ou seja, para a tensão normal ficar, para o cisalhamento, a tensão normal ficar aqui, perpendicular, então, ao plano de cisalhamento, a tensão cisalhante, né? E o Y também, né? Vertical, horizontal. Tudo em relação a esse plano. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu acho o ângulo de de rotação é melhor. Translação é outra coisa. E rotação, que seria, então, 90 menos 30, que dá 60 graus. E percebo aqui que eu só tenho, por enquanto, a tensão normal, 294 kN por metro quadrado. Tá? Eu ainda não tenho a tensão vertical, mas eu consigo calcular, porque foi dado o peso específico do solo, inclusive aqui está errado, é 19,6. 19,6. Depois eu preciso consertar isso aqui. E a profundidade, o sigma X foi dado, 294 kN por metro quadrado. Tá? Isso eu já tenho. O que eu não tenho é isso daqui. É fácil calcular, né? Sabendo, então, que o sigma em Y, ele é o peso específico vezes a profundidade. É a tensão vertical devido ao peso próprio, né, do material. Que seria, então, isso a gente viu na nossa primeira aula, vocês também já viram em mecânica dos solos, já viram, e até em fenômenos de transporte hidráulica, só que não aplicado a um sólido,
né, mas sim aplicado a um líquido, né, que a pressão, né, que isso aqui é pressão, quilonewtons por metro quadrado, que é chamado, no nosso caso, de tensão, ela é o peso específico vezes a profundidade. Então, essa tensão aqui vai ser o peso específico vezes a profundidade. O peso específico é 19,6 kN por metro cúbico, vezes 10 metros, dá 196 kN por metro quadrado. Tá? Eu já tenho isso daqui, já. Bom, agora eu vou fazer pelos dois métodos, o gráfico e pela fórmula. Tá? Bom, pela fórmula que nós vimos é essa relação aqui, né? Então, substituindo os valores, vai sair meio de 294 mais 196, mais 294 menos 196, cosseno de 2 vezes 60, que é o ângulo de rotação. Isso dá 220,5 kPa. Agora eu vou determinar a tensão cisalhante para essa situação aqui. Ó. A tensão cisalhante é igual a meio de sigma1 menos sigma3 vezes o seno de 2 vezes o alfa'. Estou chamando de alfa' o ângulo de rotação, tá? E que é meio vezes 294 menos 196 vezes o seno de 2 vezes 60. Isso dá 42,4 kPa, tá? Aplicando a fórmula. Agora vamos usar o método do ciclo de Mohr, do método de Mohr. Tá? Ele fala que o centro é sigma1 mais sigma3 dividido por 2, dá 196 mais 294 dividido por 2, que daria 245 kPa, tá? O centro. Então, isso aqui está... É só para indicar, os 245, que seria o centro, estaria aqui, tá? E o raio seria 49 kPa. Se aplicar o raio aqui, esse aqui é o primeiro ponto que vai dar exatamente o 196. E aqui o 220,5, né? Então, esse ciclo representa as tensões aplicadas, tá? E o ângulo de cisalhamento aqui, tá? Que é 30, tá? Então, se eu fizer essas contas aí, colocar o ângulo, essa seção aqui, a linha, né? Com ângulo de 30, coloquei aqui nesse ponto, aonde cruzar o ciclo de Mohr, né? Eu vou ter, então, a tensão normal, 42,4 kPa, aliás, normal não, cisalhante, aqui no eixo de cisalhamento, né? no tal, né? E vou ter aqui, no eixo de normal, essa interseção, que vai dar 220,5 kPa. Tá? Então, isso aqui é a interpretação dessa fórmula aqui. Tá? Mas qual é a vantagem, então? A vantagem é que eu consigo, por exemplo, determinar outras intensidades para esse ângulo aqui, né? Em função desse gráfico aqui e dessas relações de força aqui, de tensão ou de pressão. Tá? Professor, Oi. esse 220,5 kPa, eu não teria que estar na linha aqui do 196, seguindo a reta aqui do 220 aqui, entre um pouco antes do 36 e eu... aqui não, e só está indicando que eu não consigo colocar esse valor aqui em X, né? Mas é em X, sim. Se é isso que você está perguntando. Ah, tá, entendi. Outra coisa, professor, aqui em cima aqui é 19,6 kN por metro cúbico. E a conta aqui, 19,6 vezes 10, que é a profundidade, deu metro quadrado? Ué, se isso aqui é quilonewton por metro cúbico, vezes metro, tem 1 metro aqui, você simplifica o metro aqui com o metro cúbico, tá? Vai dar metro quadrado.
é 19,6 quilonewton por metro cúbico. Tá? Se você multiplicar por 1 metro, você simplifica isso daqui, o metro que está em cima, pelo metro cúbico que está embaixo, isso aqui vai dar metro quadrado, tá certo? Concorda? Sim. Eu tinha esquecido desse detalhe. Beleza, então. Não, pergunta mesmo. Então, tem aqui um outro problema proposto, né? Aqui foi dado, então, as tensões, tá? Bom, é melhor eu ler, né? A geologia condicionando o talude, a descrição do problema. A empresa projetista deseja instalar no alto da encosta uma pequena estação meteorológica. Entretanto, ela necessita que você, como engenheiro responsável, determine as tensões atuantes na fundação, que faz um ângulo de 60 graus com as principais estruturas do maciço. A partir das informações do geólogo, é estipulado o estado de tensões iniciais do solo, conforme representado na figura. Então, foi dado aqui os ângulos, né? O alfa-linha, que seria 30 graus, e foi dado, então, a tensão de 40 e a de 20. Tá? Vamos resolver isso aqui com a fórmula. Tá? E a tensão, então, seria a tensão normal, né? Que é aquela que age em X, ela é sigma 1 mais sigma 3, metade de sigma 1 menos sigma 3, cosseno de alfa. Tá? Aplicando, então, os valores aqui, ó, 40 e 20, 40 e menos 20, vezes o cosseno de 2 vezes 30, tá? Aí eu não expliquei por que 30, né? Porque se esse ângulo é 60, se eu preciso rotacionar isso aqui para ficar no mesmo plano do cisalhamento, né? Então, eu tenho que rotacionar isso daqui. Se isso aqui é 60, para isso aqui ficar rotacionado na posição vertical aqui, isso aqui é 30, tá? Então, esse ângulo aqui é 30. É 90 menos 60, que dá 30, tá? Bom, voltando aqui. Então, a tensão normal, aquela que ocorre na direção X, né? É 40 mais 20, metade disso, mais 40 menos 20, metade disso. E isso vai dar, então, 35 quilonewtons por metro quadrado. O cisalhamento, né, é essa expressão aqui, então seria meio de 40 menos 20 vezes o seno de 2 vezes 30. Isso dá 8,7 quilonewtons por metro quadrado. Tá? E... Professor, Oi? uma dúvida. Essa fórmula, ela está em graus ou radiano? Em graus, em Em graus, graus. Tá, em graus, obrigado. em graus. Tá vendo aqui, ó? Em graus. Assim, não, eu só perguntei porque eu vi que estava batendo errado, eu fui olhar na minha calculadora que estava em radianos. Isso precisa tomar cuidado. Muita gente erra muito por causa disso. É, Dois erros se mal de comete cabeça. com a calculadora. Ela não está em degree, em graus, né? Eu ia fazer a mesma pergunta. O meu resultado está batendo errado também. Precisa consertar isso aí. Tá? Isso aqui é trigonometria, basicamente é trigonometria, né? Que mexe com ângulos e dimensões, né? Então, tudo é feito em graus, beleza? A nossa aula hoje foi bem simples, que é só a introdução ao que é, então, as tensões de cisalhamento e as tensões normais que agem, então, no solo. E
Já a partir da... Só um instantinho. Professor, eu não posso falar agora, tá? Tá bom. Celular, né? Então, a partir da próxima aula, nós vamos ver, então, o ângulo de estabilidade do solo, né? Cada solo tem um ângulo de estabilidade e, em função, então, do ciclo de Moore, vamos colocar esse ângulo de estabilidade e vamos definir para quais tensões o solo rompe, tem ruptura, tá? Mas, hoje foi só uma introdução, para a gente entender aí o que é o círculo de Moore, como é que a gente calcula, e nós vamos aplicar na próxima aula com mais, assim, dados, tá bom? Mas era esse o intuito dessa aula hoje. Tanto é que nós vamos começar fazendo os exercícios dessa unidade aqui, tá? Então, eu basicamente já resolvi, né? Mas eu vou explicar como é que isso é feito, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício. A figura a seguir, essa daqui, ó, representa o estado de tensões do solo em que são apresentados os valores da tensão normal e cisalhante. Normal e cisalhante, que forma aqui um ângulo de 30, tá? Esse aqui já é o ângulo, o alfa-linha, né? É o ângulo que a tensão, que o plano cisalhante faz com a horizontal. Esse aqui não preciso, então, fazer rotacionar, porque ele já está aqui, ó. Se esse aqui é o ângulo cisalhante e esse aqui é uma das tensões, né? Uma das tensões, isso aqui já está na vertical, já cruza verticalmente, então, esse plano. Então, esse ângulo aqui é o próprio ângulo alfa-linha, tá? Isso já está rotacionado, que eu quero dizer, isso já está rotacionado. Bom, pode-se afirmar, então, que as tensões maior, σ3, e menor, σ1, são, respectivamente, aí tem essas alternativas. Vamos ver o que foi dado aqui. Foi dado, então, a tensão de cisalhamento 10 kN por metro quadrado e a tensão normal 60 kN por metro quadrado. E foi dado já o ângulo de rotação aqui, que é 30 graus. Bom, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque o que ele quer saber é o σ1 e o σ3. Tá? σ1 e σ3. E nessas equações que a gente conhece, ou que eu apresentei para vocês, eu só tenho a diferença, né? σ1 e σ3. Então, é preciso prestar atenção nessa resolução aqui. Bom, essa é a equação de cisalhamento. E ela é, então, metade de σ1, σ3, vezes o seno de alfa', que a gente já tem. Bom, olha só o que eu tenho dessa equação. Dessa equação, eu tenho a tensão de cisalhamento, 10 kN, e tenho o σ1 e o σ3 eu não tenho, é que eu quero saber, mas eu tenho o seno de 2 vezes 30, seno de 30. Isso quer dizer que eu não sei qual é o σ1 e o σ3, mas eu sei que a diferença é 23,1 kN por metro quadrado. Na equação, então, para a tensão normal, a fórmula é σ1 mais σ3, σ1 menos σ3, cosseno de 2α. Vamos ver o que eu tenho aqui. Bom, esse σ1 mais σ3 eu não tenho, mas eu tenho σ1 menos σ3, que eu acabei de calcular em cima aqui, ó.
Então, eu vou substituir, o resto eu tenho tudo. Então, vai ficar o sigma 60, sigma 1 mais sigma 3 eu não tenho, é que eu quero saber, e o sigma 1 menos sigma 3 eu tenho, 23,1, coloquei 0,9 aqui, vezes meio, tá? Isso quer dizer, então, que isso aqui, né, vai dar, então, 108,45 kN por metro que é quadrado. Já errei aqui, deixa eu marcar aqui, que depois eu preciso consertar. Kilonewton por metro quadrado. É quilonewton por metro quadrado, tá? Está errado aqui. O que eu descobri aqui? Eu descobri o sigma 1 mais sigma 3 e o sigma 1 menos sigma 3. Tá? Então, eu tenho uma equação que é formada, então, pela soma e pela diferença de sigma 1 e sigma 3, e eu tenho o resultado, a igualdade, né? Bom, como é que a gente resolve isso? Num sistema qualquer, para resolver uma equação desse tipo aqui, a gente faz o que você chama, isola uma variável, né? Por exemplo, sigma 1, nesse caso, é igual a sigma 3 mais 23,1. O que foi feito aqui? Ó? Sigma 1, passei o sigma 3 para cá, então ficou 23,1 menos, aqui é menos, então vai passar mais sigma 3. Então, fiz uma simplificação aqui dessa equação. Eu digo, então, que sigma 1 é igual a sigma 3 mais 23,1 kN por metro quadrado. Está aqui, ó. E agora, eu substituo na outra equação, o valor, então, de sigma 3, tá? E aí eu fico aqui, ó, tá vendo? Essa equação, sigma 1 é igual a sigma 3, que é esse valor aqui, mais sigma 3, tá? Bom, isso vai dar, então, sigma 1, então, eu consigo calcular isso daqui, tá? Eu consigo calcular, tá? E isso vai dar, então, 108,45, que eu tenho aqui, tá? Nessa equação, menos 23,1, tá? Que é o sigma aqui, ó. Ou seja, o sigma 1 é igual a 42,67 quilopascal, ou Newton por metro quadrado, tá? Bom, se eu tenho o sigma 1, calcular o sigma 3, agora ficou moleza, né? Eu substituo em qualquer equação, né? E substituí e achei que o sigma 3 é 65,77 kPa. Qual é o lance aqui para calcular isso daqui? Bom, primeiro, ele já deu uma configuração em que a rotação já foi dada, o ângulo. Aí se colocou, então, as variáveis que eu tenho em cada uma das equações da tensão normal e da tensão de cisalhamento, né? E na tensão de cisalhamento, eu vou ficar com uma equação que é sigma 1 menos sigma 3. Mas eu não quero saber isso aqui, eu quero saber qual é o sigma 1 e qual é o sigma 3. Na equação de tensão normal, né, eu tenho sigma 1 menos sigma 3. Tá? Então, eu vou ficar com a única incógnita aqui, que é sigma 1 mais sigma 3. Tá? Ou seja, sigma 1 mais sigma 3, ela é igual, então, a 108,45 kN por metro quadrado. E aí eu faço por substituição, né? Pego uma variável, né? Por exemplo, aqui eu peguei essa daqui, ó. Sigma 1 menos sigma 3 é igual a 23,1. Portanto, sigma 1 é igual a sigma 3 mais 23,1. E aí eu substituo na equação, tá? E fico com uma variável só, tá? Então, eu consigo determinar qual é o valor de sigma 3. Tá?
E eu não sei, eu não lembro como é que chama esse processo matemático para se resolver esse sistema, mas eu sei que é o mais simples de todos aí, né? E eu consegui determinar, então, o sigma 1, 42,67, e o sigma 3, 65,77, tá? Isso aí deve ser a alternativa A, tá? Ué? Não tem, Ah, professor. eu lembrei, não tem essa alternativa. Está errado essas alternativas aqui. Ó. Vocês vejam que tem aqui o 108,51, 45, depende da precisão, e a gente tem também outro valor, mas esse valor aqui que a gente calculou não tem. Bom, vamos ver aqui. Não tem alternativa correta aí. Isso aqui é a resolução do livro didático de vocês, tá certo? E eles chegaram nos mesmos valores que eu expliquei para vocês. Ou seja, a resolução está certa, mas eu não tenho alternativa para essa solução aqui. No livro didático está indicando que a alternativa correta é essa aqui, ó, 25 e 2,64. Mas a gente já vê, só olhando esses valores aqui, 60 kN, tá? 10 kN, você ter 2,64 é complicado, né? Então, o Simancol diz que isso aqui não está certo já, né? Muito bem. Então, já vimos aqui o que não está certo, então, essas alternativas, não tem nenhuma alternativa correta. Eu devia colocar aqui a alternativa F, nenhuma das anteriores, né? Mas não coloquei. E Professor, fazer a segunda. A segunda diz assim: grande parte dos problemas de mecânica dos solos consideram situações em que se trabalha o estado de tensões, ou seja, tensões atuantes em duas dimensões, quando esta situação é simplificada. Na realidade, a gente trabalha em mecânica dos solos com duas dimensões, mas, de fato, ela tem três dimensões, x, y e z. Você simplifica e trabalha com duas dimensões, y e x, como a gente tem feito até agora. Considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções em relação e a relação proposta entre elas. Bom, primeiro, em qualquer ponto da massa do solo existem três planos ortogonais, onde as tensões normais são nulas. Não, as tensões normais não são nulas. Não, não existe. Existem os três planos, mas existem as tensões normais, e elas não são nulas. Elas podem ser, mas não são nulas, sempre nulas. Primeira alternativa é falsa. Primeira alternativa, não. A primeira asserção é falsa. Justificando a asserção 2. As tensões cisalhantes representam as tensões principais, onde a maior é chamada de sigma 1 e a menor de sigma 3. Bom, é tensão verdade. cisalhenta é tal, né? Não é sigma. É verdade, é tal. Está errado. Tá As duas é errado. falsa. As duas asserções são falsas. Alternativa E. Beleza aí? Tranquilo. Então, está aqui a alternativa E.
a justificativa disso aqui. E a última aqui, para a gente encerrar aqui a nossa aula aqui, que hoje foi um pouquinho mais pesada, e na próxima vai ser um pouquinho mais elaborada, e essa disciplina, geotecnia, não alivia nada, viu? Vocês Ainda é podem boa ver essa pelos... matéria. Oi? E aí, professor, essa matéria ainda é boa, porque a matéria de cálculo concreto 2 mata. Mata, né? Nossa, eu nem durmo mais. Sabe quando eu estava fazendo o meu doutorado na USP, e eu sempre mexi com fluidos, hidráulica, hidrologia e tal, e você tem que fazer alguns créditos, né, no doutorado, e eu escolhi, e tem um montão de aulas que você pode fazer esses créditos. Eu resolvi começar, né, a fazer um crédito na estrutura, né, a pós-graduação de estrutura. Eu entrei, fiquei 5 minutos e saí. Não entendi nada, nada, né? Nada. Não fiz Não, é esse boa curso. a matéria, muito boa, mas tem que estudar muito, porque não é muita coisinha para pegar para fazer na mão. Ah, eu sei, eu vi lá no curso lá. E eu já tenho 38 anos de formado, não lembro mais nada de concreto, nada, nada, nada. Cada um faz a sua opção, né, por aquilo que lhe é mais conveniente, que lhe agrada mais, né? A minha opção foi trabalhar com fluidos, com água, né? E a boa parte dos engenheiros fazem a opção para trabalhar com concreto, né? Então, cada um É na porque sua. tem o software, e tem o Hã? software para calcular, né? Porque tem o É. computador, aí a gente usa muito na mão, mas para aprender tem que ser na mão, aí a gente se ferra por isso. Mas é assim, Mas, essa fase de aprendizado é assim, meu, não tem alívio, mas é não, né? bom. Mas veja, Mas eu depois sempre dá para falo que conferir. a gente aprende quando a gente se lasca, quando a gente tem que se dedicar, tem que aprender, tem que fazer certo, né? Porque se é uma coisa que é suave, né? Vai passar em branco, depois de meia hora você esqueceu. É verdade. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Considere o estado de tensões apresentado na figura. Tá? Então, eu tenho aqui a tensão de cisalhamento, né? Tenho aqui a tensão normal, tá? E tem o ângulo de cisalhamento 30 graus, tá? E ele está dizendo, então, que a tensão maior, σ3, e a menor, σ1, são, respectivamente, 40 e 20 quilonewtons por metro quadrado. Pode-se afirmar que o polo é definido pelo par. Bom, polo, no círculo de Mohr, são esses pontos aqui, ó, de máximo e mínimo, tá? De sigma, tá? E então, para a gente determinar, então, esse polo aqui, a gente tem que calcular o centro, 20 mais 40 dividido por 2, 30 kPa, ou quilonewton por metro quadrado, e o raio, 10 quilonewton por metro quadrado. Daí sai, então, a tensão máxima com o círculo e com o raio, eu consigo traçar, então, o círculo de Mohr, tá? E sei que a tensão máxima ocorre quando esse ângulo aqui, ó, ele é 45. Quando ele for 45, aqui eu tenho, então, na interseção do ângulo de 45 com o círculo de Mohr, eu tenho a tensão máxima, tá? Essa tensão máxima, então, que ela é igual ao raio, né, nesse círculo aqui, é de 10 kPa. E a tensão de cisalhamento, desculpe, a tensão de cisalhamento é igual ao raio, que a gente calculou aqui, ó,
para o ângulo de 45, que é o ângulo máximo de cisalhamento, tá? De 10 kPa. E o sigma máximo é quando esse ângulo aqui é igual a zero, tá? Ou seja, ele é igual ao próprio círculo, né? Ao centro do círculo, que é igual a 30 Pascal. E o que ele está perguntando aí? Qual é o ponto, então, polo, né? Ponto polo, como eu já disse, são os pontos, eu tenho dois, né? Mas, veja bem, tenho esse polo aqui, que é 20 e 0, e tenho esse polo aqui, que é 40 e 0, tá? 40 e 0. Mas esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de 30, não dá para aplicar aqui nesse polo aqui, porque não entra no círculo, né? Então, é esse polo aqui que me interessa, que eu tenho aqui esse ângulo de cisalhamento aqui, ó. E então o polo que representa, então, o círculo de Mohr para essas condições aqui é o polo que tem 40 de tensão normal e 0 de tensão de cisalhamento. Seria, então, a alternativa C. Simples assim. Lembrando que esses aqui são os polos, né? 20 e 0, 40 e 0. E aqui o círculo de Mohr, aqui é o centro do círculo de Mohr, aqui é o raio, tá? Então, com o raio e o centro, consigo desenhar graficamente as tensões. Beleza aí, pessoal? Que é o que está marcado aqui, ó. Tá? Bom. Professor, pode voltar lá na resolução, por gentileza? Volto, espera aí. Agora deixa eu ver como é que eu faço isso daqui. Não, se não der, pode printar, pode jogar lá no grupo. Só para entender a questão e a resposta. Espera aí, deixa eu ver. Janela. Tá. Espera aí que eu estou chegando aí. Pronto, está aqui. Esse aqui? É. Tá. O professor, no cálculo chega a 30, né? Oi? O cálculo... A tensão máxima? Isso. A tensão máxima chega a 40, né? Seria a tensão 40 máxima chega a 40. Sim. E o 30? Porque lá na resolução, a tensão máxima... Não é isso, não é isso, não. Eu entendi o que você está falando. Ele não está perguntando qual é a tensão máxima de cisalhamento e a máxima de normal. Ele não está perguntando isso. Ele está perguntando qual é o polo, né? Polo são esses dois pontos aqui, ó. Aqui é 0 e 20, e aqui aliás, é 20 e 0, né, de ângulo aqui, ó, e aqui 40 e 0. Ele quer saber qual é o polo que corresponde a essa situação aqui. Tá? Eu nem precisaria ter calculado isso aqui, só desenhado aqui. Tá? Mas, então, para essa situação aqui, o polo, né, é esse ponto aqui que tem que eu consigo colocar, então, a inclinação do cisalhamento, tá vendo? Então, o polo seria de 0... Desculpa, o polo seria de 20 a 40, não de 0 a 40. Não, zero, se você fizer tensão de cisalhamento 0,
você tem o polo, então, igual a 40, a seção normal em 40. Uhum. O 20, então, seria como se fosse um intervalo? O 20 é um polo É. também, tá? Mas ele não está agindo aqui nessa condição aqui, ó. Quer dizer, obviamente ele tem influência para poder determinar, mas ele quer saber o polo, qual é o polo do círculo de Bohr que representa, então, essa situação aqui. É esse aqui. Tá, entendi. Beleza? Beleza. Obrigado, professor. Nada, nada. Pergunta mesmo. Assim eu aprendo também.